Convidar você a abrir a palavra do Senhor no texto que chamamos de texto áureo da ministração da ceia, que é 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. E eu quero ler com você aqui. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Até aqui. Podeis assentar-vos. Nesta manhã, aos irmãos que estão aqui, aqueles que estão do outro lado da tela, neste momento em que o farão posteriormente, nós vamos decorrer sobre esse texto que o apóstolo Paulo escreve aos nossos irmãos da igreja de Corinto. E por mais que ele seja um texto conhecido por nós, porque costumeiramente lemos, meditamos nele quando vamos participar da mesa, nós precisamos fazer algumas observações aqui. É dentro disso que eu quero trazer para vocês aquilo que o Senhor tem como palavra para nós nesta manhã. Já foi citado algumas vezes aqui, o presbítero Rafael, eu citei, o pastor Lobão citou, sobre a importância do culto de ceia, e que apesar de ele ter uma ambiência, uma atmosfera um pouco mais séria do que os outros cultos, que geralmente a gente está muito mais, digamos assim, espontâneo, ou parece que estamos mais livres, né, mais soltos, porque o culto de ceia, ele traz para nós uma ótica um pouco diferente. Mas, de verdade, ele não deveria conter essa ambiência um pouco tão séria, tão no sentido de algo pesado para nós. Na verdade, ele pode ser ao contrário. Ele deve ser um momento festivo. Lógico, tem algumas considerações aqui que eu quero trazer para vocês sobre essa palavra. Mas quando nós falamos sobre o culto de ceia, e hoje, né, os irmãos recebem lá o recado nosso: ó, você está escalado para o culto de ceia. Pensa rapidamente aí, não precisa responder, o que é que passa no teu coração quando você lembra do culto de ceia? Qual é o primeiro sentimento que vem para você? Qual é a primeira sensação? Eu não sei se alguém se sente assim, mas não é para você pensar que é um tribunal. É para você pensar que aqui o negócio vai ser feio, porque eu vou participar da ceia. Pelo contrário, irmãos, não é para que ninguém julgue você, e sim para que você mesmo consiga entender qual tem sido a tua conduta perante Deus, perante a igreja, perante a tua família, perante a sociedade. A narrativa correta sobre o culto de ceia, ela é inspiradora e
E ela nos ensina, nos orienta aqui, essa narrativa de Paulo, sobre a nossa conduta da vida cristã. Para você ter uma ideia, aqui no verso 23, que nós lemos, perdão, no verso 24, Jesus ele diz uma coisa que é o que resume todo o momento da ceia. Ele fala no versículo 24, e ele fala novamente no versículo 25, no final do versículo: fazer isso em memória de mim. Em memória dele não é só sentido de lembrei do que ele fez, mas é em homenagem a ele, em glorificação a ele, em exaltação a ele, em dignidade a ele, em honra a ele. E para isso nós precisamos entender que a ceia ela nos mostra 3 atitudes marcantes na vida do cristão. E a primeira está no contexto que nós lemos aqui, do verso 23 ao 25. Quero reler contigo. Paulo começa dizendo: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. E o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Paulo ele está replicando aos irmãos de Corinto aquilo que ele aprendeu do Senhor, e ele não está passando num sentido apenas: ó, vocês têm que fazer isso. Ele está passando para nós no sentido de gratidão, porque este é o momento que Paulo ele está citando que Jesus fez na ceia com os discípulos, e esse momento ele antecede a crucificação de Cristo. Cristo já estava mostrando para os 12 reunidos no cenáculo o que haveria de acontecer com ele, e que hoje seria reflexo para nós aqui. Numa atitude, uma intenção de gratidão, devemos participar desse corpo e desse sangue aqui simbolizados ou representados. Sabe por quê, irmão? Quem foi em toda a história da humanidade, em qualquer tipo de credo, cultura, raças, assim podemos dizer, ou povo, que alguém morreu por mim e por você? Só teve um Senhor que se entregou na cruz do Calvário para dar vida àqueles a quem ele já tinha dado vida. Paulo nos ensina como ser gratos a ele em todo o tempo. Lá em Efésios capítulo 5, versos 19 e 20, talvez você diga: mas como que eu posso ser grato a Deus em todo o tempo, em todos os momentos? Paulo já nos dá a receita. Efésios 5, 19 e 20 diz assim: falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele ensina a nós cristãos a sermos gratos a Deus em tudo, por tudo, louvando em todo o tempo, manifestando a presença dele em nós, por nós e através de nós. Não é que você não pode se entristecer, não é que você não pode se chatear, mas o cristão, pela naturalidade da presença do Espírito Santo de Deus, ele deve ter uma postura diferente. Em meio às adversidades que nós enfrentamos no dia a dia, a presença de Cristo faz toda a diferença. O cristão deve, com certeza, ser grato a Deus. Se tem sol, glória a Deus. Se está chovendo, glória a Deus. Se está calor, glória a Deus. Se faz frio, glória a Deus também. Amém. Se eu tenho algum dinheiro na conta, glória a Deus. Se eu não tenho, glória a Deus. Porque se você olhar, você pode não ter dinheiro, mas olha a tua mesa, não está faltando nada.
Olha para dentro da tua casa, não está faltando saúde. Olha dentro do teu lar, você tem um teto, você tem uma cama, você tem uma mesa para se assentar e colocar a comida no seu prato. Por mais que tudo pode parecer contrário, as revoluções e temáticas e discussões culturais, políticas, sociais, religiosas, e nós devemos, como cristãos, ser gratos a Deus. Sabe por quê? Porque a melhor coisa que aconteceu para mim não foi eu ter um paletó para colocar hoje, foi o meu Deus morrer na cruz do Calvário e me dar vida. Porque quando para mim terminar aqui, ela continua na eternidade com Ele. É por isso que o momento da ceia deve exigir, deve provocar em nós a gratidão máxima do nosso coração a Deus. Sabe por quê? Porque nós estávamos imersos no pecado. E aí Ele veio, nos resgatou, se entregou na cruz do Calvário para nos dar vida novamente. E hoje, aqui representado, nós assentamos à mesa com Ele. Com Ele que nos resgatou, que nos comprou e nos colocou de volta em acesso à sua presença. E aí Ele está à cabeceira da mesa, pronto para nos receber para este momento. Por isso nós devemos vir ao culto de ceia, transbordando de gratidão a Ele, por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem sido, pelo que Ele tem feito, e pelo que Ele fará em nós, por nós, através de nós. O culto de ceia deve ser um momento onde derramamos nossa gratidão diante do Senhor, pelo simples fato de Ele nos dar vida através da vida dEle. Também o momento da ceia deve ser um momento de reflexão e meditação para nós. No versículo 26 ao 28 que lemos aqui, Paulo diz o seguinte: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Quero fazer uma pausa aqui. Anunciamos a morte dele até que venha. Deu para você entender que quando nós participamos do corpo dele, da mesa, nós estamos anunciando: ele morreu, mas voltará. Amém. Nós estamos anunciando dois motivos marcantes na história da humanidade, na história da igreja, na história da minha vida e da tua vida. Quando nós participamos da mesa, nós estamos celebrando a sua morte, e não só a ressurreição, mas também a sua vinda que está por acontecer. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Quando Paulo está citando isso, ele não está apontando o dedo para mim e para você naquilo que somos no individual, como ser humano, como pessoa. Paulo está se referindo aqui ao que nós somos como igreja. Para você ter uma ideia, ele usa um termo aqui no texto original da palavra. Quando ele fala examine-se, ele está nos dizendo para fazer uma autoanálise. Ele usa uma palavra que chama no grego dokimazo, que significa provar-se a si mesmo. Para realçar o significado dessa palavra, é como se o texto que nós lemos aqui no verso 28 dissesse: prove-se, pois, o homem a si mesmo antes de comer. O texto se refere ao comportamento do cristão em relação à unidade do corpo de Cristo. Ou seja, antes de chegar a esta mesa de cear, dá uma analisada se você se aprovaria como participante do corpo de Cristo, como membro desta igreja. Não no sentido se você serve para ser membro ou não, mas sim se você está fazendo a tua parte com o teu irmão. Quando ele fala examine-se, pois, o homem a si mesmo, ele fala experimente a si mesmo, vê se você realmente está conectado no corpo. E conectado no corpo
não é fazer parte do grupo do WhatsApp onde eu consto lá como membro da igreja, não é eu ter a carteirinha da igreja para falar eu sou membro, eu estou conectado no corpo. Não, conectado no corpo é saber se eu estou fazendo com que a igreja seja viva, se eu estou participando dos trabalhos da igreja, se eu estou entendendo o chamado de agir como cristão, se eu estou embrenhado em algum departamento da igreja, algum ministério, alguma ação da igreja, e principalmente se eu estou bem com o meu pastor. E estar bem com o pastor não é aquela coisa cenográfica. O pastor está aqui na igreja, deixa eu arrumar esse vaso aqui para ele ver que eu estou fazendo alguma coisa. Se eu estou bem em relação a acatar a autoridade dele sobre a minha vida, e se eu estou bem no sentido de ouvir o que ele me ensina e pôr em prática, e respeitar aquilo que Deus está usando a vida dele para trazer. E examinar-se a si mesmo quer dizer, não adianta nada eu chegar aqui na igreja e falar hoje eu estou na ceia, graças a Deus, mas eu tenho alguma questão com o meu irmão do lado, e eu estou achando que está tudo bem e vou cear. Se nós não entendermos que isto é se examinar, nós estamos apenas consumindo um suco e um pedaço de pão, que eu poderia consumir em qualquer restaurante, qualquer padaria, da mesma forma. Porque se eu não tiver esse entendimento e essa transformação dentro de mim, simplesmente se torna algo representativo. Mas quando eu passo a entender que eu tenho que me examinar e ver se realmente eu componho o corpo de Cristo, não só assentado no banco ou presencial, mas sim realmente naquilo que ele me ensina a ser o corpo de Cristo, participante da igreja, um membro efetivo do reino de Deus, aí sim participar da ceia se torna algo eficaz para mim. Eu não posso vir aqui e ter resquício com o meu irmão, ou um assunto mal resolvido com alguém. Isso é tanto claro, irmãos, que a Bíblia nos ensina que até a oração Deus deixa de atender se nós tivermos com alguma questão com alguém, que até as nossas ofertas e dízimos Deus não leva em conta. Se nós não adianta, você pode chegar aqui com um cheque de 100 mil reais. Eu estou só exemplificando, mas se cair como profecia, amém. Mas não adianta nada, você pode vir aqui e falar, pastor, eu senti no meu coração de fazer um pix aí, tudo que falta aí eu vou abençoar a igreja. Só que você tem um problema com o teu esposo, com o teu marido, com o teu filho, com o teu pai, com o teu irmão, e você acha que isso que você está fazendo está suprindo aonde você está em falta. A única coisa que a Bíblia nos ensina que substituiu alguma coisa na vida da humanidade foi o sangue de Cristo substituiu o pecado que estava em nós. Fora isso, não existe outra substituição. Não adianta a gente tentar enganar Deus. Olha, hoje eu vou lá, vou falar para o pastor que eu quero participar da cantina da igreja, por exemplo. Não estou julgando ninguém. Aí o pastor vai ficar contente comigo. Ok, meu irmão. Mas não adianta você só querer participar na cantina para tentar fazer média com o teu pastor, porque ele é ser humano. Existem coisas que o Espírito Santo não vai revelar para ele não vai falar para você, irmão, a intenção do teu coração, mas o sumo pastor está entendendo a tua intenção. O dono da obra não é a figura do pastor, estou usando ele como exemplo aqui, mas como pastor da igreja. O dono da obra é o Senhor. E tudo que você fizer, inclusive para o teu patrão nessa terra, a palavra nos ensina a fazer como se você estivesse fazendo com o próprio Deus. Então nós temos que fazer tudo na obra do Senhor para Ele, nos examinando. Meu irmão, eu não sei se você tem alguma questão com alguém, se você tem algo que aconteceu, às vezes nós não procuramos, a Bíblia até nos ensina, quando você sentir que alguém está distante de você por alguma coisa que aconteceu que nem você provocou, nem você criou, toma a dianteira, chega lá e fala, meu irmão, eu quero estar em paz contigo, me perdoa se eu fiz alguma coisa, se eu falei alguma coisa, estou sentindo que você está distante. Não significa que para mostrar para alguém que está tudo bem, você tenha que ter a pessoa enfiada na tua casa. Isso também não significa que nós recusamos convite para estar lá. Se
você sentir no teu coração, pode nos convidar, irmão. Eu senti hoje de convidar o irmão, hoje não precisa, o irmão tem um compromisso, mas eu senti hoje de convidar o pastor para ir na minha casa. Irmão, já teve irmão que chegou para mim e falou: irmão, eu queria convidar você para ir na minha casa, eu queria tanto, mas eu não sei o que oferecer para você, irmão. Um cafezinho, um pãozinho com manteiga. Lógico que não vamos negar se tiver um fogo queimando, né? Uma carninha ali, tá bom? Você que está assistindo pode nos convidar, deixa o telefone depois, tá bom? Mas você não significa que você tem que viver colado no irmão para mostrar para todo mundo que está tudo bem. Existem coisas que são afinidades. Por exemplo, nós temos um relacionamento. Eu não vou falar por mim agora. Eu não tenho nada contra nenhum irmão da igreja, nada. Mas por que o pastor está sempre junto com o pastor Eduardo, com o presbítero Rafael, os meninos? Primeiro, porque a gente está sempre grudado em questão do som, da musicalidade. Segundo, que acaba criando uma afinidade. Mas não é porque eu convivo muito com eles que eu tenho alguma indisposição com você. E não é preconceito, nem acepção nenhuma. Inclusive, agora fica para provar para você. Se você tiver dúvida, chama eu e eu levo todo mundo para tua casa. Você vai ver que bênção. É só uma ilustração aqui, tá bom? Mas se quiser levar a sério, amém. E o que acontece? Então, não precisa você viver grudado com a pessoa para mostrar para os outros. O que precisa é o teu coração, você poder entrar aqui e dar a paz do Senhor para cada um. E saber que realmente não é só falar a paz do Senhor, não. É saber que você está desejando a paz para aquela pessoa e que você tem paz com ela. Deu para entender o que significa se examinar? É para ver se você está realmente de acordo com o corpo de Cristo. Todo o contexto dessa admoestação que Paulo faz aqui sobre examine-se tem a ver com a unidade da igreja. Todos os cristãos participam no corpo de Cristo. O problema na igreja de Corinto é que as pessoas estavam se comportando na ceia de uma maneira que contradizia a realidade da igreja local em Cristo. Ou seja, eles estavam se assentando na ceia, mas a igreja se assentando à mesa também do Senhor, mas a igreja estava dividida. A igreja estava lotada de dissensão, de discórdia, de controvérsia, de insubmissão. E com isso, todo mundo chegava bonitinho na ceia, mas tinha irmãos que não se falavam, não olhavam na cara do outro. Tinha irmãos que não olhavam na cara do pastor da igreja, não concordavam com ele, porque eu não concordo. Irmão, deixa eu dar só uma dica para você. Eu não sei se você sabe, mas quem levanta pastor é Deus. E se você perguntar para o pastor Galvão se algum dia na vida dele ele teve desejo de ser pastor, eu já sei a resposta. Se você perguntar para mim se algum dia eu quis ser pastor, nunca quis. Se eu perguntar para o presbítero, nós já temos uma resposta. E não por repúdio. Não quero ser pastor, Deus me livre. Não. Não é por achar que não quero isso para a minha vida. Mas é muita responsabilidade. Você tem que ter uma dedicação específica. Não estou aqui advogando pela pessoa pastoral. Você tem que administrar pessoas. E uma coisa que nós vamos entender é que Deus é quem levanta, Deus é quem chama, Deus é quem capacita. E inclusive, não sei se você sabe, mas Deus é quem coloca o membro da igreja. Não é você que escolhe. Então, se por algum motivo na tua mente, no teu coração passa alguma, digamos assim, algum descontentamento, alguma discordância com o que é ministrado aqui ou com o que é a casa de Deus, eu gostaria que você revise seus conceitos. E pode procurar na Bíblia, você vai encontrar que Deus é que levanta mestres, pastores, doutores, ensinadores, professores, exortadores, e é Deus quem põe o membro da igreja. Tanto que muitas vezes as pessoas sentem de mudar de igreja
qualquer motivo, e justamente por alguma inquietação do seu coração. Aí elas vêm falar para o pastor. Você sabe qual é a única desculpa ou a única justificativa que as pessoas falam quando querem sair da igreja? O pastor pode me corrigir se eu estiver errado. Olha, Deus mandou eu congregar em outro lugar. Tá bem, irmão, você quer uma. Mas você não vai falar nada? Se Deus falou para você, irmão, quem sou eu para falar acima de Deus? A gente não impede ninguém. Não gostamos quando a pessoa sai, não queremos que ninguém se desligue da igreja. Mas existem pessoas que chegam a essa iniciativa e elas vêm falando, não, foi Deus que falou. E eu sou bem sincero, eu duvido muito. Há casos sim que realmente Deus ele mostra que ele está separando e levando. Mas existem pessoas que se candidatam e dizem que Deus está fazendo isso. Não. Só para deixar claro para você o meu comentário aqui, é para que você reveja a tua concepção, para que você reveja a tua interpretação sobre como você está debaixo da orientação dos teus líderes, dos teus pastores, e como você se encontra. E aí fica uma pergunta para você pensar. Não é eu que estou te analisando, nem estou falando para o pastor analisar, mas, por exemplo, olha para você mesmo nessa manhã e veja se você se acha apto como participante do corpo de Cristo. Se você realmente está fazendo jus ao que se diz chamado membro do corpo de Cristo. Se porventura olhar para você, né, que nem é um espelho espiritual, e se você entender, olha, realmente eu não estou como eu deveria ser, esta manhã é o momento de você refletir sobre isso e de você decidir mudar o teu comportamento. Então nós temos aqui, primeiro, uma atitude de gratidão. Agora, nós entendemos aqui uma atitude de reflexão, de meditação sobre o que Paulo nos ensina. E aí sim, nós vamos para um tópico no versículo 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Quando Paulo cita isso, aí sim ele está tocando na individualidade. Mas ele não está fazendo aqui um apontamento para nós, nos chamando de pecadores. Mas ele está nos lembrando que infelizmente nós somos pecadores. E que nós cometemos falhas, erros, cometemos delitos, temos debilidades. E a mesa do Senhor, aqui, ilustrada pelo que nós temos aqui, mas trazendo para um âmbito espiritual, ela não tem uma placa nas cadeiras de quem vai se assentar dizendo reservado para os santos, para os santificados. Não. Existem cadeiras, lugares para todos se assentarem à mesa do Senhor, porque Ele entende a nossa fraqueza, Ele entende a nossa estrutura, Ele entende que nós somos pecadores, mesmo não querendo, nós somos pecadores, nós somos falhos. Mas uma coisa nós temos que entender, assim como Ele nos entende, nós precisamos entender uma coisa: Ele não deseja que permaneçamos no erro. Perfeito nós nunca seremos, nunca seremos ilesos de erro, falha ou pecado. Mas o que nós devemos fazer é lutar constantemente contra este pecado que nós cometemos, buscando assim o aperfeiçoamento, que a Bíblia chama de aperfeiçoamento dos santos. Nós não somos santos por nós mesmos, nós somos santificados por Ele, mas ainda carregamos as nossas falhas, nossas transgressões, os nossos pecados. Devemos agir na ceia de forma a reconhecer, confessar os nossos pecados ao Senhor e nos arrepender de nossos erros, pedindo perdão a Ele e deixando de fazer tudo aquilo que não agrada ao nosso Senhor. Tem uma coisa que a Bíblia nos ensina, que quando você não confessa os teus pecados,
você está fazendo mal a si mesmo. E eu não estou dizendo de você chegar e falar aqui, pastor, eu pequei, me perdoa, não. Existem situações que nós precisamos de ajuda. Nós precisamos que alguém nos ajude. E nós precisamos compartilhar com alguém para que essa pessoa seja o nosso ponto de apoio também na jornada cristã. Mas não é que você tem que ter um pastor como teu confessionário. Você deve falar para o Senhor. Conversa com teu Deus, fala com Ele na tua intimidade, no teu quarto, ou aqui no momento da ceia, antes de você participar, fala: Senhor, me ajude com a minha fraqueza, com a minha debilidade, me ajuda com meus pecados, eu não consigo sozinho. Mas você não pode continuar praticando as mesmas coisas. No Salmo 32, versos 3 ao 5, Davi diz o seguinte: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade eu não encobri, dizia eu. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Repare nisso, que Davi ele cita a questão da confissão ao Senhor e receber o perdão dele antes mesmo que Jesus viesse para dizer que os teus pecados estão perdoados. Quando nós guardamos para nós achamos que nós somos fortes. Não, isso aqui eu resolvo, deixa comigo. Ou então uma frase que as pessoas gostam muito de usar: esse negócio aqui é entre eu e Deus. Essa frase tem um teólogo e filósofo cristão, perdoe, fugiu o nome. Ele diz o seguinte: é a melhor maquiagem para a seguinte frase: eu conheço o meu pecado e vou continuar praticando. Esse negócio é entre eu e Deus. Realmente é entre você e Deus, irmão. Mas até quando você vai continuar do mesmo jeito? O presbítero disse aqui que conhecer a Deus e experimentar a sua grandeza é como você cavar um poço. E se você não se desfizer daquilo que atrapalha a tua vida espiritual, aquilo que você já sabe que está errado, você não vai conseguir se aprofundar, porque o pecado ele é como uma trava na nossa vida. E não significa que eu não tenho os meus pecados, irmãos, eu tenho, e todo dia eu falo: Senhor, me ajuda, Senhor, me sustenta pelas tuas mãos, porque sozinho eu não consigo. E nós temos que lutar contra aquilo que se torna pecado para nós, porque primeiro ele aparece, segundo ele começa a criar raiz, e a terceira etapa é perigosa, ele se torna normal para nós. Se não reconhecermos, nos arrependermos e confessarmos ao Senhor, nós estamos trazendo mais dor e sofrimento para nós em nossa jornada cristã. Eu tenho certeza que se você precisar de alguma ajuda, chegar no pastor, chegar a mim, no presbítero, a pastora, falar: olha, eu preciso de ajuda sobre algo que acontece comigo, e sozinho eu não consigo. Irmão, pode ficar tranquilo, porque existe uma educação, existe uma ética, e ninguém vai chegar aqui no microfone e contar o teu problema. Ninguém vai sair ventilando para a igreja. Infelizmente existem igrejas que conheço que o membro não pode pedir uma oração para o pastor, que todo o ministério sabe e a igreja fica sabendo. Não é o caso, porque nós não somos a melhor igreja, nós temos uma educação cristã. Nós respeitamos você. E por respeitar você, é que nós estamos permitindo que o Senhor traga essa palavra hoje aqui dessa forma. Nós precisamos nos examinar, primeiro como corpo, e depois no individual. Achar as nossas falhas, as nossas transgressões. Colocar no altar do Senhor e pedir a ajuda dele. Sabe por quê? Porque a parte dele
Ele já fez. Ele não vai fazer nada a mais por nós. Eu não estou falando sobre o cuidado dele, sobre o zelo dele, já. Mas Ele não precisa fazer mais nada na jornada cristã para nós, para mudar a nossa vida. Quer ver por que nós nos reunimos aqui para celebrar ao Senhor? Primeiro, porque nós somos agora aceitos pelo Pai, depois do sacrifício de Cristo. Segundo, porque nos foi permitido fazer parte do corpo de Cristo, o corpo dele. E terceiro, nós já somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Então, por que nós nos reunimos aqui? Para lembrar de tudo isso, para ser gratos, para meditarmos e refletirmos, para olhar para nós mesmos, para reconhecer o nosso lugar, as nossas falhas, os nossos defeitos, e para reconhecer que Ele é o Senhor e que nós dependemos dEle, precisamos dEle, e que se não fosse esta representação da sua entrega, nem aqui talvez estaríamos. É por isso que Paulo até nos diz dessa forma: em memória de quem nós fazemos a ceia? Não é a minha memória, não é a minha homenagem, mas é a Ele. Não há, na verdade, uma proibição de você participar da mesa do Senhor. Não existe algum impedimento para isso, mas existe sim uma orientação e um ensinamento da palavra de Deus para que eu e você possam mudar o nosso comportamento em relação ao corpo de Cristo, em relação ao momento da ceia. Eu quero convidar você a se colocar em pé por um instante. E partindo dessa reflexão, da explanação dessa palavra, eu quero orar com você. Se você puder, aí pode fechar os seus olhos. E nós vamos orar aqui. E não esqueça de colocar palavras de gratidão ao Senhor por este momento. Mas não esqueça de meditar e refletir sobre a tua participação como corpo de Cristo. E não esqueça também de rever em suas palavras, em sua oração, aquilo que precisa ser mudado, precisa ser editado, precisa ser alterado em tua vida. Oremos ao Senhor. Pai de amor e bondade, nesta manhã, quando nos achegamos aqui à tua presença e ouvimos a tua voz que antecede aqui o momento de cearmos contigo, olhando sobre esta ótica da tua palavra, nós somos gratos ao Senhor imensamente por tudo aquilo que não merecíamos, por tudo aquilo que não deveríamos ter recebido, mas o teu amor, a tua graça, o teu poder, a tua misericórdia nos alcançou. Graças te damos, ó Pai, neste momento. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui juntos, fisicamente, ou aos que estão online, para cearmos contigo. Obrigado, Pai, por essa oportunidade inigualável. Obrigado por esse acesso. Obrigado por essa graça que o Senhor nos trazer à tua presença. Também, ó Senhor, nos ajuda a compor o corpo da tua igreja, o corpo da tua noiva, de forma que o Senhor deseja de cada um de nós. Nos ajuda a entender o nosso lugar, o nosso chamado, a nossa participação. Senhor, aquilo que está responsabilizado a nós da tua parte. E nos ajuda a compor a tua igreja, para ser uma igreja vivificada, uma igreja forte, uma igreja eficaz, Senhor, com base na tua palavra, no teu Espírito, através da meditação, através, Senhor, da análise da tua palavra, da oração, de intimidade contigo, relacionamento e paz para com todos os irmãos. Da mesma forma também, Senhor, nos ajuda a olhar para nós mesmos e encontrar em cada um de nós a nossa falha, a nossa transgressão, aquele impedimento, Senhor, que nos atrapalha de ter uma comunhão maior contigo, que nos atrapalha, Senhor, de ter paz contigo e de sentir a tua presença cada vez mais. Ajuda-nos, Senhor, a
a sobrepujar as nossas barreiras, os nossos impedimentos, as muralhas que estão adiante de nós. Sozinho nós não conseguimos, nós precisamos da tua ajuda. Sustenta-nos com as tuas mãos, ó Pai, e nos esforça, Senhor, nos ajuda a batalhar e lutar contra o pecado e contra tudo aquilo que nos afasta da tua presença. Que sejamos, ó Pai, sujeitos à tua graça, à tua vontade, ao teu querer, e livres, ó Senhor, de todo mal e todo pecado que nos afeta. Que possamos ter paz para conosco, no individual, paz com nossos familiares, dentro dos nossos lares, ó Pai, Senhor, com nossos entes queridos, com nossos vizinhos, ó Pai, com nossos amigos, colegas de trabalho. Que, Senhor, possamos viver e experimentar a unidade com a tua igreja, para realmente fazer valer este momento de acesso à tua mesa. Fica conosco, Senhor, e nesta manhã, se formos achados em falta diante de Ti, mais uma vez manifesta o Teu perdão e a Tua graça, e nos permita sentar à mesa e cear